Vamos, portanto, então, olhar para a palavra do nosso Deus e queremos assim também olhar para o livro de Apocalipse e entender um pouquinho ou falar um pouco sobre algumas doutrinas que nos são passadas como sendo doutrinas contidas no livro, neste livro, e na verdade são falsas doutrinas. Antes de olharmos para o texto bíblico, eu convido a cada um de vocês a baixar a sua cabeça, falar também com Deus em oração, pedindo que Ele nos abençoe. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te rendemos, porque mais uma vez podemos estar aqui, neste momento de estudo, abrindo a Tua Santa Palavra e compreendendo aquilo que Tu tens a nos dizer. De uma forma toda especial, ó Pai, nós te pedimos que Tu envies sobre nós o Teu Santo Espírito, sobre cada um também daqueles que nos acompanham neste momento, daqueles que ainda virão a acompanhar este momento de estudo, para que o Teu Santo Espírito nos oriente e também faça com que cada um de nós compreenda a Tua Santa Palavra. E quando não compreendemos o texto bíblico, que ele possa nos aumentar a fé para seguirmos firmes nessa certeza de que Tu estás conosco. O Cordeiro de Deus está ao nosso lado, em meio à dificuldade, à tribulação deste mundo. Essa é a mensagem do Apocalipse, que possamos crer nela de todo o coração. Em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Este então é o terceiro momento de estudo que nós temos sobre o livro do Apocalipse, sobre esse livro tão especial, curioso para alguns, intrigante para outros, ou surpreendente para muitos, mas que tem uma mensagem muito especial, uma mensagem de um Cordeiro que deu a sua vida em nosso favor e que hoje reina nos céus em glória e em poder. Como eu disse antes já, os demais estudos dessa série estarão aqui na página do Facebook, quem nos acompanha no Facebook, ou aqui no YouTube, numa playlist também especial sobre o livro de Apocalipse, ou sobre essa série de estudos. Acompanhe os demais estudos também que nós já fizemos e que nós iremos fazer sobre esse texto. Hoje eu quero seguir com a introdução a esse texto e seguir falando um pouquinho sobre essa linguagem figurada, como nós falamos nos estudos anteriores, sobre essa forma que João escreve o livro de Apocalipse. Também, semana passada, olhamos sobre para muitos símbolos e para essa linguagem simbólica que o Apocalipse traz para nós. E hoje, então, quero olhar para algumas doutrinas bíblicas que nos são apresentadas e muito populares entre nós, que, na verdade, não representam aquilo que a palavra de Deus, o que Deus quer nos dizer, mas que surge através, ou vem, por causa de uma má interpretação, então, do texto bíblico do livro de Apocalipse. Para ler Apocalipse é preciso que a gente compreenda um pouquinho, ou saiba um pouquinho sobre a interpretação bíblica deste livro. E eu quero começar esse meu estudo citando duas frases que sempre nos eram ditas lá no tempo do seminário pelos professores, em especial quando fazíamos as cadeiras de interpretação bíblica. E muito mais quando fizemos a cadeira de interpretação bíblica do livro de Apocalipse, pois aqui elas são muito usadas. Talvez, agora que eu citar elas, colocar aqui na sua tela, elas não façam sentido nenhum para você, mas durante o estudo você vai ver o quanto elas foram importantes são importantes para a interpretação do livro de Apocalipse. A primeira delas diz assim: deixe que as passagens mais claras da Escritura interpretam aquelas que não são tão claras. Você deve manter as manter as passagens menos claras da Bíblia consistentes com as passagens mais claras, ou seja, a Bíblia se interpreta ela por si só. É preciso olhar a Bíblia como um todo. Talvez não faça muito sentido agora, como eu disse, mas depois, durante o estudo, certamente fará todo sentido. A segunda frase que sempre nos era dita é a seguinte: ao ler uma passagem, não assuma que algumas coisas têm um sentido literal
E as outras, na mesma passagem, têm o sentido figurado, a menos que Deus lhes diga para fazer isso. De igual forma, guarde bem essas duas frases, pois nós iremos usar muito elas na interpretação do livro de Apocalipse. Queremos então olhar para algumas doutrinas que nos são apresentadas. E a primeira dessas doutrinas, baseadas no livro de Apocalipse, é a doutrina do milênio. E eu não sei o quanto você já ouviu falar sobre ela, e o quanto você sabe a respeito dela, mas pegue a sua Bíblia bem no finalzinho, capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Esse versículo 4 eu deixo aqui na tela para vocês. O finalzinho desse versículo 4 diz assim: essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Não sei se você já leu alguma vez essa passagem de Apocalipse capítulo 20, talvez nunca, mas ela traz uma doutrina muito difundida e há muito tempo vem sendo usada dentro do cristianismo, que é a doutrina do milênio. E essa doutrina defende que esses 1000 anos que aqui aparece são realmente 1000 anos literais em que Cristo viria novamente, uma segunda vinda, para destruir todos os seus inimigos e para então instituir um reinado terreno aqui na terra, onde tudo se tornaria realmente muito bom. E para que a gente entenda um pouquinho do que está falando essa doutrina, eu trago para vocês uma pequena linha do tempo, começando por este lado aqui, com a volta de Cristo, ou com a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, seu nascimento, sua morte e ressurreição. A partir de lá, então, nós temos a história da humanidade. E essa linha eu vou usar várias vezes hoje durante o estudo. E essa linha é uma falsa linha do tempo que foi criada por uma série de teólogos para embasar as suas conclusões a respeito da Bíblia. Inclusive, aqui, quando ela fala sobre os 1000 anos antes do juízo final, antes dos céus, do inferno, antes da volta ou de Satanás ser solto. Então, como eu disse, estaríamos perto de chegar a um reinado terreno, então, de 1000 anos literais, onde Jesus, então, estaria governando a terra. E essa doutrina, ela é muito difundida dentro de muitos segmentos do cristianismo ainda hoje, principalmente dos ramos pentecostais, que creem sim que o céu será aqui na terra e que nós estamos caminhando para isso e que nós teremos um novo céu e uma nova terra. A nova terra aqui aonde nós habitamos, Deus irá restaurar a sua criação com esse novo ou com este milênio que viria. E essa doutrina muito difundida, ela aparece nesse livro de Apocalipse, mas eu quero ler com vocês, junto com vocês, os primeiros versículos deste livro, ou deste capítulo, do versículo 1 até o versículo 4, onde nos diz assim: então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e a corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e o trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações, até terminarem os 1000 anos. Depois destes 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco tempo. Em seguida, vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus
e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o texto todo, do versículo 1 até o versículo 4, onde, lendo assim numa linguagem, ou lendo assim de uma forma meio rápida, aparece várias vezes essa figura dos 1000 anos, e somos sim tentados a interpretá-la de uma forma literal, onde então Jesus viria e iria amarrar o diabo por 1000 anos. E aí lembram-se da frase que eu disse antes. O problema, se interpretarmos os 1000 anos de uma forma literal, também precisamos interpretar toda esta passagem de uma forma literal. E então, em dado momento, virá um grande anjo e o diabo será um dragão que estará aqui na terra. E esse dragão, então, será amarrado por este anjo com uma grande corrente e será lançado num buraco aqui na terra, num buraco de abismo, enfim. E assim nós veremos esta cena ao se completar, então, o tempo e a vinda de Jesus antes dos seus 1000 anos de reinado terrestre. E aí tudo começa a parecer estranho. E aí nós vamos entender que nem sempre o livro do Apocalipse fala numa linguagem literal, ou quase nunca podemos interpretá-lo de uma forma literal. E, portanto, esses 1000 anos também não são de uma forma literal interpretados. E você vai, então, tentar procurar se existe essa doutrina do milênio em qualquer outra parte da Bíblia. E aí, talvez você se surpreenda, mas em nenhum versículo, em toda a palavra de Deus, em nenhum lugar, Deus nos fala sobre o milênio. Apenas em Apocalipse 20. E aí lembrem-se da outra frase, as passagens mais obscuras ou mais difíceis de compreender precisam ser compreendidas à luz de outros textos bíblicos. Portanto, se nós olharmos outros textos bíblicos sobre a vinda de Jesus, nós vamos ver que Jesus, sim, virá de uma forma rápida e repentina e virá sem aviso prévio. E aí sim nós teremos uma série de textos que comprovam isso. Portanto, o que faremos com este número 1000? E aí lembram do estudo da semana passada, quando eu passei uma série de números e o seu significado. E ali nós falamos sobre o número 10, que simboliza totalidade, que qualquer número que for duplicado ou elevado ao cubo, por exemplo, ele intensifica o seu significado. Portanto, 10 ao cubo, ou 10 vezes 10 vezes 10, o número 1000, quer dizer aqui neste momento, quando fala sobre um tempo, quer dizer um longo tempo, um grande tempo, o tempo total de Deus, o tempo da graça de Deus. E aí nós vamos começar a entender neste sentido esse texto e nós vamos ver que, sim, estamos vivendo sob o tempo da graça de Deus. E aí nós passamos a olhar desta forma para outros textos que eu deixo aqui para vocês fazerem uma leitura posterior, e nós vamos ver que sim, Jesus já reina sobre nós. Desde a sua primeira vinda, ele já instituiu o seu reinado sobre cada um de nós. E agora nós vivemos sob essa graça de Deus, sob esse amor de Deus. Também olhando desta forma, nós vamos entender textos como este que está colocado, texto de Marcos capítulo 1, versículo 17, onde o próprio Jesus nos diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, ou está com vocês. Leiam também os textos de Colossenses, texto de Romanos, que estão colocados aqui. Vocês vão ver o quanto Deus transforma a vida dos seus filhos agora neste tempo da graça. O quanto Deus nos perdoa, o quanto Deus nos chama ao arrependimento, o quanto Deus nos livra de todo o mal durante este tempo da graça. Estamos vivendo neste momento sob o reinado, sob a bênção de Cristo, que veio uma vez para destruir Satanás e amarrá-lo no inferno. Mas isso iremos falar
em outro momento. Portanto, quando você ouvir falar sobre milênio, esqueça, não tem base bíblica para isso. Vamos olhar agora para outra teologia, outra ideia muito difundida, que vem junto com o milênio, que é a teologia do arrebatamento. E talvez essa sim você tenha ouvido falar muito mais vezes, porque é muito mais difundida também entre nós. E aí eu trago para vocês o texto de Mateus capítulo 24, versículo 41, e leia ele comigo assim como está colocado na sua tela, sem olhar o contexto. O texto diz assim: 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo, uma será levada e a outra será deixada. Ou melhor, o versículo 40 também, que não está colocado aí na tela de vocês, mas o versículo 40 diz assim: aquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo, uma será levada e a outra será deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o Senhor. Versículo 42. Lendo esse texto de uma forma separada, nós até podemos entender que sim, talvez tenhamos uma base para falar sobre o arrebatamento. E o arrebatamento começou a ser difundido dentro do cristianismo lá pelo ano de 1800, com esse senhor Darby. E ele começa então a interpretar de uma forma diferente este texto, falando que sim, que antes do milênio, Deus iria levar para os céus aqueles que nele confiam. E isso foi muito difundido com essa série americana de livros e depois de filmes, enfim, de uma série que tem o nome Left Behind, ou Deixados para Trás, assim conhecido aqui no Brasil, e muito difundida também em vários países, que tem então, ou tenta explicar este arrebatamento. E a explicação que traz é que no momento em que só Deus sabe, você estará ali tomando chimarrão com a sua esposa e do nada ela, sendo cristã, será levada para os céus e você ficará sozinho. Se você estiver dirigindo e for cristão, o seu carro vai seguir desgovernado e você vai ser levado para os céus. Assim vai acontecer com, enfim, pilotos de avião, maquinistas de trens, enfim, e o mundo começa a virar um caos. E neste caos, então, que se instaura, Jesus viria e colocaria, então, o seu reinado em prática por mais 1000 anos. Voltando à nossa linha do tempo, seria mais ou menos isso que eu acrescento aqui, o arrebatamento. Antes do milênio, aconteceria, então, a ida para os céus daqueles que já tinham a sua vida dedicada a Deus. Logicamente que nós não encontramos base bíblica em nenhum outro lugar para defender essa doutrina. Apenas desse texto, e ele sendo lido ainda de uma forma muito isolada, pois se nós olharmos para os textos que estão ao seu redor, no mesmo capítulo 24, versículo 27, por exemplo, Jesus está dizendo assim: porque assim como um relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Logo o versículo 44, que é logo depois deste texto que nós lemos, diz assim: por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando, ou seja, de uma forma inesperada. E ainda se olharmos para outros textos, como Jesus começa no versículo 36, por exemplo, dizendo assim: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tudo isso nos indica e nos fala que sim, Jesus virá de uma forma inesperada e virá para julgar os vivos e os mortos. Leia também os textos de 1 Tessalonicenses, 2 Pedro, que estão colocados aí para você. Leia e entenda bem como Deus virá julgar a todos nós.
Fica bem claro, portanto, que Jesus virá para destruir tudo aquilo que é velho e tornar assim nova a sua criação. Assim, toda a Bíblia, inclusive o livro de Apocalipse, não fala em nenhum momento sobre o arrebatamento de cristãos. Portanto, é mais uma das doutrinas muito popularmente difundidas entre nós, mas que não tem base bíblica para ser interpretada. Quando existe um texto obscuro, preciso achar no restante da Bíblia aquilo que comprova a sua veracidade. Portanto, esteja bem ciente e certo de que Jesus não levará alguns para os céus, para que eles deixem de sofrer nos céus, e outros ficarão aqui para sofrer o castigo de Deus. Muito ao contrário disso, Apocalipse tem uma mensagem de amor de um Deus que se faz presente em meio ao sofrimento do ser humano. Quero olhar agora para outra teologia muito difundida, e essa certamente em algum momento você já ouviu falar sobre ela. Livro de Apocalipse, está registrado no capítulo 7, versículo 4 a 8, mas aqui eu irei usar o texto de 14, Apocalipse capítulo 14, versículo 3. E ao ler esse texto, vamos ver se vocês identificam qual é a crença que fala muito sobre isso. Diz assim: os 144.000 estavam diante do trono, dos 4 seres viventes e dos livros que cantavam uma nova canção, que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Olhando dessa forma, de uma forma muito rápida para esse texto, nós de igual forma vamos ser tentados a olhar assim como, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que certamente você conhece, que já bateram em sua casa, creem que nos céus nós teremos 144.000 de uma forma literal. Mas esse número, de novo, de uma forma literal, é muito estranho para nós. Existem hoje no mundo cerca de 7 a 8 milhões de testemunhas de Jeová. Existem ainda, além disso, cerca de 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo. Como nós podemos ter uma chance, eu e você, de estar nos céus, dentre esses 2 bilhões, se apenas 144.000 estarão nos céus? Portanto, o que fazemos com este número? Precisamos entendê-lo de uma forma correta. E este número, para entendê-lo de uma forma correta, eu trago algumas coisas que eu falei no estudo passado, algumas pinceladas. Lembre que eu falei do número 12, das 12 tribos de Israel, dos 12 discípulos, ou seja, que o 12 simbolizava o povo de Deus. E aqui o 12 vezes 12, ou seja, o número do povo de Deus elevado à potência, quer dizer que é o povo de Deus de todos os tempos e épocas do Antigo Testamento, Novo Testamento, de hoje, de anos anteriores. Beleza, 144 é este número do povo de Deus. Há pouco falamos do 1000, e que o 1000 é realmente, absolutamente tudo aquilo que ele está, ao qual ele está se referindo. Portanto, se nós pegarmos o 144 e fizermos vezes o 1000, que é tudo, nós teremos então o entendimento que o povo que leu o Apocalipse teve. Ou seja, João viu diante do trono de Deus absolutamente todo o povo de Deus, de todos os tempos, de todas as épocas, e cantavam louvores a Deus. E aí sim nós vamos ver que este ensinamento tem embasamento no restante da palavra de Deus, pois todo o povo de Deus foi selado por Deus através do batismo, e a Bíblia fala deste povo selado por Deus e lavado por Deus através do batismo, através do apóstolo Paulo, por exemplo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 15 e 16, ali fala de um novo Israel, de um Israel
sendo o povo de Deus, agora o novo povo de Deus, e fala dessa confiança que este povo de Deus tem em Deus. Portanto, meu querido irmão e irmã que me acompanha neste momento, se você faz parte dos 144 mil, ou se você faz parte do povo de Deus, é batizado, crê em Jesus como seu Salvador, você faz parte destes 144 mil simbólicos que o livro de Apocalipse nos fala. Todos nós fazemos parte, todos nós que somos do povo de Deus. Por isso, fiquem bem tranquilos. Não serão só alguns que estarão nos céus, e sim, seremos todos aqueles que confiam em Cristo, que lavaram as suas vestes ou a sua vida com o sangue do Cordeiro. Quero ainda falar sobre outra doutrina bastante difundida ou bastante falada, que é a grande tribulação ou os 7 anos de tribulação, que teria sido descrita no Apocalipse. E ela é bastante difundida por este senhor Lindsay. É um estudioso da Bíblia europeu e ele escreve um livro, A Agonia do Planeta Terra. E este livro ele é baseado em cima de Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Texto que também irei deixar para vocês e sobre o qual eu quero refletir um pouquinho agora. Apocalipse 7, versículo 14. E ali, o versículo todo, a segunda parte, diz assim: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. E aí segue o texto dizendo assim: são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Essa teologia da IFI que fala dessa grande tribulação, ela tenta olhar sempre a linha do tempo como algo linear e tenta identificar estes fatos de Apocalipse em nossos dias, nos nossos dias. E por isso, essa grande tribulação seria um momento de muita perseguição que a igreja iria passar. Um momento de grande perseguição, e essa grande perseguição ainda não teria começado. E aí eu volto à nossa linha do tempo. Essa grande perseguição ficaria aqui entre o arrebatamento e entre os 1000 anos, segundo essa teologia, e seria um período de 7 anos de muita perseguição dos cristãos. E o resultado dessa teologia é que muitos tentam encontrar este momento. E muitos dizem que talvez já estivéssemos neste momento, ou estaríamos muito próximo deste momento. O problema de tudo isso é olhar sempre o tempo como algo linear e tentar identificar fatos descritos no Apocalipse como momentos históricos únicos, e não ver que a nossa história é cíclica e que a grande perseguição ela persiste durante toda a história do cristianismo. Em momentos com maior perseguição, fazendo de alguns mártires, em momentos temos a liberdade de expressão, como nós vivemos aqui em nosso país. Em momentos temos a liberdade de culto, em outros momentos somos forçados a viver perseguidos por Cristo. Essa grande tribulação, ela faz referência, portanto, à perseguição que todos os cristãos sofrem. Eu deixo alguns textos que descrevem disso enquanto nós habitamos aqui neste mundo corrompido pelo diabo. E de uma forma especial, olhe para o texto de Pedro, de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, onde nos diz que o diabo sempre está ao nosso redor, tentando nos derrubar da fé. Mas Cristo já derrotou o diabo. E em outro estudo nós falaremos sobre isso, e isso nós temos a certeza. Portanto, é mais uma das teologias muito difundidas, sem embasamento bíblico, sem fundamento em toda a Bíblia, baseada em uma situação que talvez a gente não consiga compreender de uma forma correta. Para terminar, eu quero falar ainda de outra situação, de outra ideia que se cria a partir do texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. E esse texto é bastante especial e bastante
estranho aos nossos olhos, por vezes, ali diz o texto o seguinte: depois os espíritos ajuntarão os reis no lugar em que em hebraico é chamado de Armagedon. Ou seja, Armagedon aparece no Apocalipse. E aqueles que defendem essa ideia do Armagedon falam de que essa seria a grande batalha final entre Deus e o diabo, onde então Deus iria subjugar o diabo, iria então amarrá-lo, iria então condená-lo a viver no abismo. E essa grande batalha ainda estaria por vir. Logo depois, então, voltamos à linha do tempo, logo depois dos 1000 anos, antes então da volta de Satanás, ou quando Satanás então voltaria para levar os seus, teria essa grande batalha do Armagedon. Olhando para a interpretação bíblica de Apocalipse, nós vamos ver que Armagedon era um local físico, um local geográfico, perto do Monte Megido, ao norte de Israel, e ali era um campo de batalhas, de muitas guerras do Antigo Testamento. E temos várias referências a esse texto no Antigo Testamento. E sendo um campo de batalha, era símbolo de sofrimento, de punição ao povo que se rebelava contra Deus. Portanto, também aqui é um símbolo de punição àqueles que se revoltam contra Deus. E assim, quero encaminhar ao final desse estudo, dizendo, como eu disse em todos os outros estudos, prepare-se para ler o livro de Apocalipse, não olhando para os detalhes escondidos, mas olhe para o livro de Apocalipse sempre tendo em mente a mensagem central que este livro traz a cada um de nós. E a mensagem central é que nós temos um Cordeiro que deu a sua vida, mas que vive em glória nos céus, que agora reina sobre todos nós, que tem em suas mãos o livro da vida, que cuida de cada um de nós, que está do nosso lado e que faz com que a nossa vida possa ter em todo o tempo, desde a sua vinda pela primeira vez, a sua morte e ressurreição, possa ser governada por Ele até o fim dos tempos, até o dia do juízo final, até Ele levar todos nós, em definitivo, para os céus ou condenar aqueles que não creem ao inferno. Creia dessa forma e olhe dessa forma para o livro de Apocalipse. E para terminar este momento de estudo, eu quero ainda dizer que João teve a difícil missão, a missão quase que impossível de descrever algo que ele viu com seus olhos, mas algo que ele não conseguiria explicar com a sua razão, porque a razão humana é limitada. E João descreve os céus de uma forma maravilhosa no capítulo 20, versículo 3, que está colocado aí na sua tela, 3 e 4, quando ele diz assim: agora, lá nos céus, agora a morada de Deus está com os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. E o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E aí ele segue no versículo 4, e ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas passaram. João fala com entusiasmo, com amor, de um céu, de um lugar onde habitaremos na presença do nosso Deus. Creia nisso, tenha certeza de Deus, que prepara este lugar maravilhoso para ti, já vive contigo hoje, aqui. Em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as perseguições, Ele está conosco. E lá no